Olá, seja bem-vindo ao canal Narco Transhumanismo Brasil. Se você está a par dos acontecimentos no mundinho da esquerda na web, você deve ter visto recentemente as declarações do Paulo Galo sobre identitarismo. Isso mais uma vez ressuscitou a discussão sobre pobre não se importar com pautas sociais, identitarismo é coisa de esquerda cirandeira, e o seu Zé e a Dona Maria hipotéticos são muito burros para compreender essas coisas. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui. E desde já eu peço a você, por favor, e se você se interessa por esse assunto, assista o vídeo até o final e deixe seu like. Existe uma pequena questão em muitas pessoas da esquerda a respeito sobre essa questão de LGBTs e a classe trabalhadora ser ignorante, ser conservadora, ser religiosa, e essas pessoas ignorantes, conservadoras e religiosas não vão apoiar essas pautas, porque isso aí é um problema, porque infelizmente nossa sociedade hipócrita e conservadora tem muita gente pobre aí e me perdoe a forma grosseira que eu vou falar, mas a pessoa não tem onde cair morta, mas a preocupação dela é porque pessoas gays estão tendo direitos na sociedade, né? Então o cara vai lá, vota um político que tá nem aí pra ele, que vota em projetos que são completamente contra os interesses da classe trabalhadora, projetos que, vamos colocar um exemplo aí, escala 6 por um, entende? O cara acredita que você vai poder dialogar com seu patrão e assim o seu patrão vai te dar um salário justo. O cara literalmente não se importa com o trabalhador e mesmo assim o trabalhador tá votando no cara, né? Tem muita gente, infelizmente, que é desse jeito. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem uma moral completamente corrompida, que eu vou falar um pouco mais sobre ela logo mais. Essa questão é, eu fiz uma pequena anotação aqui a respeito sobre LGBT na classe trabalhadora. Então, primeiramente, a gente precisa avisar algumas pessoas que nem todo LGBT é rico, e aliás, a maioria não são. São pessoas pobres e que fazem parte da classe trabalhadora também. E além de sofrerem com a desigualdade social, elas também sofrem homofobia vindo de outras pessoas da classe trabalhadora. Muitas delas têm dificuldades de arrumar emprego por causa disso, vivem a exclusão social da família, que não os aceitam. Essas ideias de que falar sobre problemas relacionados à causa identitária, racismo, machismo, homofobia, afasta a classe trabalhadora um serviço perigoso, tá? Porque sim, uma grande parcela da classe trabalhadora é mesmo preconceituosa, mas isso não é motivo de deixarmos essas pautas de lado, para tentar ganhar mais apoio para a esquerda, muito bem, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. É justamente por causa disso que nós devíamos abraçar essas pautas, entende? Porque assim, é, você há de convir comigo, que se a gente defende a classe trabalhadora e existem pessoas LGBTQIAPN+, que fazem parte da classe trabalhadora, e essas pessoas estão sofrendo preconceito na nossa sociedade está oprimindo essas pessoas não só porque são da classe social delas, mas porque são do gênero delas, porque são da orientação sexual delas, porque estão. Cara, é bizarro que assim, até a cor do cabelo essa sociedade critica, né? É bizarro o quanto qualquer coisa a nossa sociedade conservadora ela pega pra Cristo e, e é um motivo assim da pessoa ser desumanizada, entende? De sofrer preconceito, uma coisa completamente imbecil. Tá? Eu não tenho outro termo aqui pra me referir, tá bom? É bizarro que assim a gente tem que lutar, obviamente, né, contra todos os tipos de preconceito, tá? A maioria das pessoas LGBTs, elas são pobres, a gente tem que lutar contra o preconceito que elas sofrem na sociedade, então esse discurso de que não, mas o trabalhador é ignorante, cara, então vamos educar esse trabalhador, de alguma forma. Tipo assim, isso aí não pode ser visto como desculpa. O fato do cara ser ignorante e ser preconceituoso não pode ser visto como desculpa para essa pessoa desumanizar a outra, para ser preconceituosa com a outra. E esse cara vai ter que aprender de um jeito, tá bom? Agora a questão é o seguinte, a gente tem que falar sobre a influência da religião e a alienação e preconceito dos pobres na sociedade, porque isso aí tem um fator também religioso, né? As pessoas são preconceituosas muito por causa da religião. A religião cristã, essa deturpação
que fizeram dos ensinamentos de Jesus que tem hoje em dia, tá? Muito influencia no preconceito, em vários preconceitos que as pessoas têm na sociedade. Não só a homofobia, tá? O próprio machismo, como eu disse, entende? Racismo, xenofobia, vários preconceitos são influenciados por essa religião. Ó, agora, provavelmente você, assim como eu, já deve ter se perguntado o porquê disso. Por que em meio a um país tão desigual, tão violento e também, entre aspas, promíscuo, tá? Uma parcela considerável das pessoas acabam se importando demais com a orientação sexual das pessoas. Você já deve ter percebido, né, o seguinte: o Brasil, o país onde uma mulher não pode andar com um short um pouco curto, já parece um homem casado dando em cima, olhando de forma desrespeitosa. É um país, um povo muito sexualizado, como o povo brasileiro é, adora esse discursinho moralista e hipócrita pra cima dos gays. A gente tem que ver o seguinte, tá? Essa questão da moralidade sexual, essa questão, assim, dos tais valores cristãos na nossa sociedade, normalmente esse é o papo das pessoas preconceituosas no Brasil. Esse povo sempre vai apelar para a Bíblia. Mas se a gente for olhar bem a Bíblia, se a gente for olhar bem os ensinamentos de Jesus, tá? Você vai ver que a maioria das pessoas, a imensa, tá? A imensa maioria das pessoas não seguem. Então eles vão ali, pegam uma ou outra coisa na Bíblia para dizer que é valor cristão e o resto que se foda. Então, assim, o que mais tem por aqui no Brasil é o homem promíscuo, é o homem mundano, é o homem rodado, é o homem que está vivendo uma vida sexual completamente pecaminosa, mas a nossa sociedade aplaude esse cara, né? A sociedade aplaude esse cara porque ele é muito foda, porque ele é operador. Enquanto isso, a sociedade vai criticar pessoas LGBTs ou mulheres, principalmente mulheres, assim, que é muito comum você ver, né? Uma mulher que fica com dois, três caras, ela é puta da vagabundo. O cara que fica com várias, esse cara é foda. A sociedade, né, trata esse cara como se ele fosse um herói, como se estivesse certo. Eu te pergunto, o que, que tem de cristão nisso? A gente tem que entender o seguinte, tá? A influência da religião na alienação das pessoas e com o preconceito delas contra minorias, tem uma questão religiosa, mas também tem uma questão de interpretação religiosa. Porque no final das contas é aquilo, né? Esse pessoal pega na Bíblia aquilo que convém a eles. Então aquilo que convém a eles, eles vão dizer que são valores cristãos. Outra coisa, né? Outros ensinamentos que não convêm a eles, aí eles ignoram. Então nós não podemos esquecer disso, entende? Aliás, até essa frase que o Galo usou, né? Ah, porque agora tem que ficar defendendo quem dá o cu. Cara, isso aí pra mim mostra claramente aquilo que eu falei pra vocês a respeito sobre a sexualização do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito sexualizado, entende? Então os caras gostam de resumir as pessoas em sexo, né? Ah, o que que é um homossexual? Ele é o cara que dá o cu, né? Isso aí é o homossexual, né? Então, tipo assim, esse negócio de ficar se referindo às pessoas por causa da genitália delas, esse negócio de ficar resumindo as pessoas no sexo, entende? Isso é algo muito comum na sociedade, entende? De forma bem generalizada, mas que normalmente é mais comum com mulheres e pessoas LGBTs, tá? A gente vê isso também acontecendo em homens, só que no caso com homens é meio elogioso, entende? O cara, ele é resumido a, sei lá, cara ser comedor. Agora, quando é para mulher e LGBTs, normalmente é uma coisa para diminuir essa pessoa. Mas ainda assim é uma questão sexual, né? O povo brasileiro é muito sexualizado. O povo brasileiro gosta muito de ficar falando de sexo. É um povo que pensa muito em sexo. Não é um pessoal lá muito cristão e muito moralista, assim, nem moralista pra ficar falando dos outros. É verdade que seja dito. O pessoal é muito moralista pra ficar enchendo o saco das pessoas, né? Pra ficar julgando os outros, entende? Agora, com eles mesmos, as pessoas não estão meio que nem aí pra isso, entende? A gente precisa reconhecer isso. Agora, mais uma vez, a gente tem que falar o seguinte: não existe revolução sem minorias sociais. Não adianta a gente falar em revolução, mas nos mantemos conservadores. A gente vai fazer uma revolução, conquistar direitos, para depois vir um pastor com a Bíblia na mão para falar que o ciclano faz com a sua própria vida é pecado, enquanto defende políticas que prejudicam o trabalhador. Aí o trabalhador vai lá e, com a sua moralidade corrompida pela hipocrisia religiosa, vota no político
e quer se meter na vida íntima das pessoas. E aí lá se vai anos de luta por direitos sociais e trabalhistas. Cara, isso aí é um negócio que assim, a gente tem que ter o seguinte, não existe revolução sem minorias, tá? Revolução sem minorias sociais. E essa questão da moralidade, que é algo que a direita ganha voto por causa disso, tá? A direita ganha voto em sua maioria das vezes porque o povo brasileiro, infelizmente, cara, o povo brasileiro, infelizmente, está muito mais preocupado em ficar enchendo o saco mesmo da vida das pessoas, entende? Em ficar querendo policiar o que as pessoas fazem com o seu próprio corpo, a sua sexualidade, do que melhorar a vida das pessoas, infelizmente, tá? O que o Olavo de Carvalho, o que o Silas Malafaia fizeram, essa guerra cultural, eles colocaram na cabeça das pessoas que tá, o objetivo é ganhar a guerra cultural, entende? E colocaram na cabeça das pessoas pobres, que o problema não é a burguesia, tá? O problema não é a burguesia, o problema não é o capitalismo, não é a desigualdade, não é a fome, não é a pobreza. Aliás, isso aí é até comum, tá? Tipo, é muito comum você ver o cara de direita falando que não, que a desigualdade é natural. Desigualdade é natural, entende? Não, que isso aí é natural. Mas aí é desigualdade econômica, né? Não é para falar sobre pessoas diferentes, né? Tipo assim, não, que o ser humano é desigual economicamente, entende? Então tem que ter gente muito rica mesmo e tem que ter gente pobre mesmo. O pobre é pobre porque quer, porque não trabalhou o suficiente, entende? Porque é burro. Agora, quando é para falar sobre pessoas diferentes, que têm orientação sexual diferente, que tem uma vida com valores um pouco diferentes, aí não. Aí esse pessoal quer pegar todo mundo e fazer todo mundo ser igual. Aí esses caras, você não vai ver os caras defendendo, né, essa, essa questão da diversidade humana, né? Vocês não vão ver o cara defendendo a diversidade humana. Esse pessoal de direita, eles batem muito nessa tecla da moralidade. E, cara, infelizmente, bicho, se tem uma coisa que vagabundo gosta de ficar pagando de falso moralista, entende? Eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa, tá? Aquela pessoa que faz merda pra caralho. Eu acho que isso é algo muito comum no Brasil, entende? É muito comum. Eu acho que todo mundo já viu alguém assim. Seja na vida real ou na internet. Aquela pessoa que faz merda pra caralho, cara. O cara faz muita bosta, o cara trata mal as pessoas, o cara rouba, entende? O cara vive uma vida completamente diferente daquilo que ele prega pros outros. É quando você vai ver, não, porque eu sou cristão. Eu defino valores cristãos, né? Sou conservador. Aí você pega a favela. Cara, as favelas. O que mais tem na favela é igreja, tá? Cara, a gente vive uma sociedade que tem que ter o seguinte: a sociedade no Brasil, ela é aquele cristianismo meio. Até traficante do Brasil é cristão, tá? Você tem, se não me engano, eu acho que a terceira maior facção do Brasil é uma facção cristã, é uma facção cristã. As outras facções, os bandidos é tudo crente, né? Então, assim, o cara tem uma tatuagem de Jesus, você já sabe que ele é bandido. É mais ou menos assim. Então, esse cristianismo, esses valores que tem no Brasil é um negócio assim bizarro, porque é um monte de gente imoral, muitos criminosos, entende? E que fica querendo se pagar de santo, fica julgando os outros. É um falso moralismo que se você pegar pra pensar, você percebe que, tipo assim, cara, como é que esse discurso moralista consegue fazer muitas pessoas acabarem acreditando nele e consegue fazer muitas pessoas ficarem lutando por esses valores que nem elas mesmas seguem. Porque no final das contas é algo que faz com que essa pessoa se sinta de certa forma superior aos outros. Então é muito comum você perceber ali o conservador, é muito comum você ver que ele adora ficar se colocando rótulos de homem de valor, mulher de valor. Eu defendo princípios, entende? É quando você vai ver os princípios, os valores, é só encher o saco dos outros, entende? É só isso. Esse pessoal, é que nem assim fala. Esse pessoal tá longe de querer se parecer com Jesus. A gente não vive em um país cristão, tá? Valores cristãos é aquilo que esse pessoal. Valores cristãos, para eles, é aquilo que convém, tá? E é uma coisa que, assim, que eu gosto muito de bater nessa tecla. Então, assim, a gente precisa entender que, infelizmente, uma grande parte da nossa sociedade coloca essa questão desse falso moralismo como prioridade.
tá? Com prioridade. Políticos, tá bom? Políticos que são eleitos pela classe trabalhadora e que votam contra a classe trabalhadora, mas a favor desse falso moralismo aí, entende? Então é aquele político que, sei lá, o cara só vai ficar falando de gay, só vai ficar falando de pessoas trans, entende? Essa é a única pauta que o cara tem. E o cara vai lá e recebe muitos votos. Por quê? Porque colocaram na cabeça dessas pessoas que as minorias são um perigo, tá? Aliás, é algo que a esquerda ela precisa defender ainda mais as minorias, né? Não ficar largando as minorias para lá, justamente porque a direita hipócrita pegou essas minorias para ficar usando elas como os grandes vilões, entende? Os grandes vilões da sociedade, tá? E a gente precisa mostrar que não, que as minorias não são os vilões. Esse povo tem mesmo que tomar vergonha na cara e começar a ter melhores valores, tá? A verdade seja dita. Ah, é que é para seguir valor cristão? Vamos seguir os valores de Jesus então? Tem, vamos pegar na Bíblia aqui vários valores cristãos, tá? Ótimos valores cristãos que a gente pode estar seguindo, que as pessoas deveriam seguir, mas não seguem. Um valor muito grande, tá? Que eu vou dizer aqui para as pessoas agora. Ame o próximo como a si mesmo. Que próximo é esse? Todas as pessoas, pronto. Amar todo mundo, tá? A Bíblia fala isso. Jesus diz isso. Jesus disse que você tem que amar até o seu inimigo. E aí? Você tá vendo alguém fazendo isso? Não, então pronto. Então estão seguindo valores cristãos. Tem uma porrada de passagem na Bíblia onde Jesus fala sobre questão de ficar acumulando bens na terra, entende? Você tá vendo alguém, você tá vendo alguém deixando de querer acumular bens na terra? Não, né? Então pronto, não estão seguindo valores cristãos, tá? Isso é uma mentira. As pessoas elas realmente, cara, a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas realmente estão pegando na Bíblia aquilo que lhe convém e usando contra outras pessoas. Pronto, é isso aí, tá? É isso aí. Não tem ninguém seguindo verdadeiros valores cristãos. O que existe é uma hipocrisia, um falso moralismo diabólico que essas pessoas têm. E que isso aí é muito prejudicial para a nossa sociedade, entende? Mas eu acredito, eu tenho esperança que em breve a gente vai mudar esse cenário aí. Mas a questão é o seguinte, que não existe revolução sem minoria. Tá bom? As minorias fazem parte da nossa sociedade. Elas estão aqui ajudando a gente a conscientizar a classe trabalhadora, mesmo que uma boa parte da classe trabalhadora, cara, isso aí é muito lindo, bicho. Mesmo que uma boa parte da classe trabalhadora realmente tenha preconceito com minorias, eu vejo várias pessoas LGBTI que se importam com pautas trabalhistas, se importa com a qualidade de vida das pessoas, entende? E se importa com os mais pobres, tá? Até mesmo pessoas que têm uma qualidade de vida que e fariam elas não precisar se importar com isso. Eu acho isso muito bacana. Porque se tu vai ali e pega um pobre cidadão brasileiro médio, o cara vai ser preconceituoso contra alguma minoria que provavelmente se importa com ele. Mesmo o cara sendo preconceituoso com ela, entende? Mas a questão é o seguinte, tá? Outra coisa, a importância, né, ao meu ver, isso aqui é porque esse canal é um canal anarco-transhumanista, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui para essa questão, que é o seguinte, a importância das pautas woke para o transhumanismo, tá? Vou entrar aqui na questão do wokeismo e do transhumanismo para falar o seguinte, nós não podemos esquecer, tá? A importância das lutas das minorias e das pautas identitárias para o transhumanismo. Assim como essas pessoas estão hoje lutando contra as estruturas sociais da forma nós enxergamos a noção de masculinidade, feminilidade e até o gênero, essas pautas hoje já estão mudando a forma como a sociedade lida com essas questões. A gente tem que lutar por isso, por mais que ainda tenha as pessoas que queiram manter essa visão conservadora e hipócrita, a gente está evoluindo, tá? A noção de, abre aspas aqui, né, uma nova humanidade não se dá apenas de ciborgues, quimeras e híbridos, se dá também na forma como nós enxergamos a noção de humanidade atual, né, o gênero, a raça, a sexualidade, a importância de quebrarmos essas barreiras que nos limitam para que assim possamos transcender sem limites. Cara, tem uma grande importância, tá, a respeito das tais pautas woke, pautas identitárias, é que elas abrem, né, uma vasta gama de possibilidades que nós podemos nos reinventar, nos recriar, tá bom? Porque é o seguinte, a gente tem que acabar com essa ideia fixa de um padrão hipócrita que as pessoas têm,
tá? De um falso moralismo que as pessoas defendem, tá? E a importância das pautas identitárias, não só para a liberdade das pessoas, né, de poder ser aquilo que elas são, né, mas sim de poder transcender as suas limitações, passando por hipocrisias, muitas das vezes religiosas, né, de controle do corpo. Então é muito importante, ao meu ver, nós apoiarmos essas pautas identitárias não só por uma questão, obviamente, não só por uma questão de liberdade individual, como também da liberdade morfológica e da ideia de que em um futuro não tão distante a gente vai poder transcender ainda mais o que hoje muitas pessoas são contra. Então a questão das pessoas transgênero, por exemplo. Poxa, mas não pode uma pessoa sair de um gênero e ir para o outro, entende? Não, porque se você nasceu desse jeito, você tem que ser desse jeito aqui para sempre, né? Ele que sabe muito bem que a partir do momento que tecnologias de aprimoramento genético, de aprimoramento das capacidades humanas começarem a se tornar cada vez mais reais, a gente vai ter uma mudança nessa visão, tá? Você pode ter certeza. Muita gente que hoje fica indo contra pautas woke por uma questão de hipocrisia moral, em um futuro não tão distante, vão estar defendendo coisas que são ainda mais radicais do que isso, né? Isso aí é algo que eu estava pensando recentemente. O quanto de pessoas que hoje, o quanto de pessoas que hoje vão contra essas mudanças na sociedade e que em um futuro não tão distante vão estar se aproveitando de coisas que só existem por quê? Porque hoje nós estamos lutando. Aliás, é um negócio que assim que hora ou outra eu penso sobre isso, né? Sempre quando eu vejo um negro conservador, eu vejo uma mulher conservadora, eu fico pensando, caramba, cara, tipo assim, mas hoje em dia você tem direitos que se dependesse do pessoal atrás, se dependesse dos conservadores antigamente, você não teria, tá? É um negócio engraçado de você pensar, né? O quanto, infelizmente, é comum você ver pessoas que fazem parte de grupos minoritários na sociedade e que vão contra, né, o progressismo. Por quê? Porque meio que elas já chegaram assim, ah não, que agora tá bom que pra mim, então eu sou contra progredir ainda mais. Não, porque eu sou negro, eu não sou mais escravizado, eu posso votar, então agora eu vou ser transfóbico, eu vou ser LGBTfóbico, porque a sociedade, tipo assim, não é tão intolerante assim como antigamente. Não, eu sou mulher, eu tenho certos direitos na sociedade, então não preciso de mais. O feminismo nunca me deu nada, entende? Infelizmente tem muita gente que tem esse pensamento, né? Muita gente que faz parte de minorias na sociedade, mas que não gostam de pautas identitárias, até porque também elas interpretam isso como fraqueza. Tem muita essa questão também, né? O camarada vai lá e vê a esquerda defendendo pautas feministas, pautas movimento racial, entende? Então você pega ali, por exemplo, o cara tá vendo alguém falando sobre cotas raciais. Aí o cara é ignorante. Com a maioria, tá? Como eu também já fui. O cara ouve isso pela primeira vez ele pensa, peraí, cara, mas só porque os negros do passado sofreram, significa que os negros de hoje em dia vão ter que entrar de forma mais fácil na faculdade, entende? Isso aí não tá certo, pô, vocês estão cometendo racismo, sabe? Ou é racismo reverso, racismo contra branco, é racismo contra negro mesmo, entende? Estão dizendo que negros são incapazes, né? Tem muita mulher que, tá merda, né? Tem muita mulher que tem aquela ideia bem fantasiosa de achar que antigamente ela iria ficar em casa assando bolinhos, né? Aquela ideia da mulher conservadora que acha que viver antigamente ela fica em casa assando bolinhos esperando o maridinho chegar, sabe? É uma coisa assim que você olha e parece até ser um pouco infantil o pensamento dessa galera, entende? Mas assim, ainda bem que as coisas mudaram, ainda bem que, tipo assim, pô, se você quer ficar em casa assando bolinho, pode ficar aí, não tem problema. Agora, se você quiser sair, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ser independente, você também pode, tá? Agradeça ao feminismo, agradeça aos identitários, agradeça aos wokes, agradeça às pessoas que querem mudanças e melhorias na sociedade, entende? Então esse discurso conservador aí é um negócio que eu acho um pouco engraçado quando eu vejo pessoas que fazem parte de minorias sociais falando sobre eles, entende? E eu acredito que quanto mais a gente
caminhar no progresso na nossa sociedade, mais liberdade nós temos para nós e para os outros, entende? A gente constrói um futuro de inúmeras possibilidades. Nosso papel de confrontar os problemas sociais, as hierarquias e estruturas sociais. Historicamente, nosso campo luta contra as estruturas sociais. Não podemos deixar de lado a luta contra opressões apenas para não confrontar o preconceito existente na classe trabalhadora. Muito pelo contrário. A partir do momento que a gente sabe que existe, nós devemos lutar para que esses preconceitos se reduzam até a sua aniquilação. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Nós estamos na melhor época para todas as minorias, tá? E as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Às vezes o pessoal fica num pessimismo por ver o aumento do conservadorismo na sociedade e pensa que, pô, cara, vai retroceder. A gente estava indo tão bem, né? Tava avançando nas pautas das minorias. Mas vocês têm que entender que é o seguinte, cara, esse é um ciclo, é normal, tá? O conservadorismo, esse conservadorismo que a gente tá vendo, ele vai passar. Uma hora vai passar. As coisas mudam, elas sempre vão mudar. A gente tem que estar sempre tentando mudar para melhor. E se você for olhar para a história da sociedade, você vai ver que ser gay, ser negro, ser mulher, ser trans, ser qualquer minoria hoje é muito melhor do que antigamente. Isso aí é algo que as pessoas às vezes esquecem. Você pega, por exemplo, pessoas negras, até não muito tempo atrás na história da sociedade, eram consideradas subhumanos, eram objetos, escravos. Você pega, por exemplo, na Europa, né? Europa, berço da civilização ocidental cristã, até metade do século passado, os caras tratavam negros assim, pegavam pessoas negras e colocavam em zoológicos humanos, para tratar elas como animal, né? Até 1800 ali ainda existia escravidão. Não é muito tempo atrás, gente, de verdade, não é muito tempo atrás que pessoas negras ganharam a sua, abre aspas, humanidade na civilização ocidental. E hoje em dia estamos aí, pessoas negras têm direito, pessoas negras votam, por mais que a igualdade racial ainda seja uma utopia, né? Pessoas negras ainda sofrem discriminação, ainda existe desigualdade racial. Pessoas negras hoje estão muito melhores do que antigamente. Mulheres a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa, entende? Antigamente era muito pior ser mulher. Ser LGBT, pessoal. Ser LGBT, até não muito tempo atrás, tá? É muito pior do que hoje em dia, entende? As coisas mudam, as coisas avançam. Então isso aí é algo que a esquerda precisa ter essa mentalidade. Porque senão acaba caindo num derrotismo. Acaba caindo num pensamento que, cara, a gente vai perder. Infelizmente, não vai dar certo. O povo é muito conservador. A gente nunca vai conseguir. Cara, nós vamos, tá? Fica calmos, nós vamos, entende? Lembre-se, hoje nós temos pessoas trans em posição de destaque na sociedade. Coisa que antigamente não era o lugar delas. É uma evolução. Nós estamos evoluindo. Então isso aí é um pensamento que é muito importante a gente ter esse pensamento, né? Senão a gente acaba caindo nesse derrotismo. Nós temos que confrontar as opressões, nós temos que estar ao lado dos direitos das minorias sociais, nós temos que nós temos que confrontar esse conservadorismo hipócrita, essa falsa moralidade. E pode ter certeza, pessoal, pode ter certeza que, tipo assim, a gente vai avançar, entende? Continuando o nosso trabalho, continuando o que nós estamos propondo a fazer, cara, o que a gente está fazendo hoje, tá? As pessoas no futuro vão colher, tá bom? Muita gente no futuro vai colher as nossas lutas que nós estamos fazendo hoje, assim como estamos colhendo muito, tá? Muito das lutas que pessoas no passado tiveram. Aliás, né, como eu já mencionei anteriormente, tem muita gente aí que tem direitos na sociedade de hoje porque pessoas lutaram por ela no passado. Você tá entendendo? Então isso aí é algo que eu tenho que deixar claro aqui para vocês, tá? Vocês têm que ter esse pensamento também. Agora, já que eu mencionei a questão da utopia aqui,
Muito importante, obviamente, a gente criar uma realidade futurista para o nosso campo. Eu vejo, né, e não é só eu, muitas pessoas de esquerda veem que a esquerda não tem uma alternativa, um plano, um pensamento futuro. Então eu gostaria de apresentar para você que chegou até o final desse vídeo o Solar Plan. Esse deve ser o futuro da esquerda. Esse deve ser o imaginário da esquerda. Esse deve ser a utopia que a esquerda precisa seguir. Porque é que nem eu falo aqui no canal, tá? E eu já sigo a utopia mesmo. Porque a distopia a gente está vivendo. A gente hoje vive uma distopia, tá? E cada vez mais o cenário está se encaminhando para uma distopia mesmo. Então eu convido vocês que se interessarem sobre o assunto do Solarpunk, tá? Assista esse vídeo que eu tô deixando aqui passando e, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até mais.